Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de ciências aí para a galera da oitava série A da EMF Vila Tomazinho. Galera, hoje nós avançamos para a nossa atividade número 3. Então, nas atividades anteriores, nós já falamos sobre as áreas das ciências, né? Como a ciência é dividida lá em química, física e biologia. Conversamos também um pouquinho sobre a metodologia do trabalho científico, né? Como que é o rigor da metodologia que a ciência utiliza nas suas pesquisas. E hoje a gente já vai entrar um pouquinho então nos estudos da química. Então eu vou dividir a nossa disciplina de ciências em duas partes. O primeiro bimestre a gente vai falar da química e o segundo bimestre a gente vai falar da física. Então, para começar falando de química, vocês viram que a química é a ciência que estuda a matéria e suas propriedades? Nada melhor do que falar sobre o princípio de tudo, né? O átomo. Galera, quando eu me refiro ao átomo, eu estou me referindo à menor partícula da matéria. Toda a matéria é formada por átomos. Essa caneta é formada por átomos, nós somos formados por átomos, o celular onde você está assistindo a aula é formado por átomos, o ar que respiramos. Então, o átomo está presente em toda a matéria, ele é a constituição de toda a matéria. E o que nós vamos ver nessa aula é como que é um átomo, do que ele é formado, o que tem nesse tal de átomo. Então, se a gente pudesse observar o átomo, nós veríamos algo parecido com isso. Vou até dar um zoom aqui. Ó, o que tem no átomo? Ele tem uma região central que nós chamamos de núcleo, essa parte aqui do meio. E essa estrutura aqui em volta do núcleo nós chamamos de eletrosfera. O que tem no núcleo? Tem dois tipos de partículas. Os prótons, que são partículas de carga positiva, e os nêutrons, que não têm carga, como o próprio nome sugere, é neutro, né? Essas partículas, prótons e nêutrons, ficam aqui no núcleo. E na eletrosfera, essa região aqui que fica em volta do núcleo, tem os elétrons, que têm carga negativa. Então, nessa imagem, a gente vê as bolinhas com o sinal de positivo, indica os prótons. As bolinhas com sinal de negativo indicam os elétrons, e o que não tem carga nenhuma são os nêutrons. Bom, em química a gente utiliza uns termos técnicos. Para dizer quantos prótons tem cada átomo, a gente se refere como número atômico. E a gente representa esse número atômico pela letra Z. Então, ó, quando a gente vê aqui, ó, número atômico, letra Z, que eu estou me referindo? O que é esse tal de Z? Eu quero dizer quantos prótons tem esse elemento. Na natureza existem vários elementos químicos: sódio, potássio, ferro, ouro, prata, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio. Todos esses elementos eles estão reunidos numa tabela, ó, que é a tabela periódica. Acho que vocês já devem ter ouvido falar. Pois bem, a gente vai estudar a tabela periódica nas próximas aulas, né? Então, quando eu me refiro a um elemento químico, é importante saber quantos prótons, quantas partículas positivas tem no átomo desse elemento. Então, quando nós nos referirmos ao número atômico, nós estamos nos referindo ao número de prótons. Então, vou dar um exemplo. O sódio, um elemento químico qualquer, ele tem lá 11 prótons. Então, significa que dentro do núcleo dele tem 11 partículas positivas. Significa que o número atômico dele, representado pela letra Z, é 11. E aí, esses prótons e esses nêutrons, eles têm uma certa massa, né? Dão um peso pro elemento químico, para o átomo. Então, a massa atômica, né? A gente se refere pela letra A e ela indica a soma dos prótons mais os nêutrons. Então, vou dar um outro exemplo. A gente tem lá o sódio, que eu disse para vocês que tem 11 prótons. Então, o número atômico dele é 11. E lá no núcleo desse mesmo elemento, tem 12 nêutrons. Então, se eu quiser saber a massa desse elemento, é só eu somar 11 prótons mais 12 nêutrons. Eu vou descobrir a massa dele, tá? Então, é a soma 11 mais 12, eu vou descobrir que a massa dele é 23.
Bom, então é assim que a gente vai calcular o número de prótons e o número de massa. Ah, ele pode me dar também o número da massa e dos prótons e pedir para eu descobrir o número de nêutrons. Aí é só fazer uma continha de menos. Eu já vou fazer um exemplo com vocês, tá bom? E os elétrons, eles são tão pequenininhos, ó, até nessa representação, o elétron, a bolinha, ó, é bem menor do que o próton, que ele quase não tem peso, ele quase não tem massa. Então, ele não entra no nosso cálculo. Então, no nosso cálculo só entra os prótons e os nêutrons. Vou fazer um exemplo com vocês, tá bom? Olha só. Aqui nesse elemento aqui, ó, o símbolo químico dele é o enxofre. A representação dessa forma, eles colocam o número maior aqui em cima, mostra qual é a massa desse elemento, ó, 32. Então, significa que no núcleo desse átomo tem 32 partículas. Dessas partículas, 16 delas são cargas positivas, que é o número atômico, o número de prótons. Então, se eu quiser saber quantos nêutrons esse átomo tem, o que eu vou fazer? 32 menos 16. E aí eu descubro o número de nêutrons, certo? Olha só. Aplicando os conhecimentos. Vou fazer o primeiro com vocês, tá bom? E aí depois vocês vão tentar fazer os outros exercícios. Ó, um átomo é constituído de 17 prótons, 18 nêutrons e 17 elétrons. Ele possui número atômico e número de massa igual a. Então, vamos ver. Olha, nós vimos que número atômico é o mesmo que número de prótons. Ele é representado pela letra Z. Deixa eu tentar desenhar aqui, ó. É representado pela letra Z. E esse número é igual a 17, porque está falando lá que ele tem 17 prótons. E a massa? Como que eu calculo a massa? A massa é representada pela letra A. E como é que eu vou calcular? Lembra, é só eu somar o número de prótons, que é Z, mais o número de nêutrons. Ó, vou colocar aqui, que é N. Então, vou fazer essa continha de mais aí. Então, 17 é o número de prótons, ó, vou por aqui, 17. Mais o número de nêutrons, que é 18. Então, quando eu fizer essa continha, 17 mais 18, isso vai dar 35. Pronto, descobri o número de massa, viu só? Então, olha qual que é a alternativa. O número de prótons é 17 e o número de massa é 35. Então, eu vou procurar a alternativa D, 17 e 35, certo? Vocês vão tentar fazer a mesma coisa aí nos outros exercícios, tá? Então, tem o 2, o 3, o 4 e o 5, tá? Tentem fazer e qualquer dúvida, eu vou estar à disposição de vocês aí no WhatsApp para te ajudar, tá bom? Beijos, até mais. Ah, tira foto da atividade feita e me manda, tá bom? Tchau, tchau.